Olá! Hoje nós vamos aprender como fazer uma horta, passo a passo, horta do zero. A horta pode ser plantada como aqui na minha mãe, que é no chão. Lá em casa eu tenho uma horta no chão e tenho naqueles coxos que você sempre vê nos meus stories lá no Instagram. Então em coxo de cimento, em jardineiras plásticas, jardineira de barro, cimento, qualquer material. Vocês podem fazer, se vocês não têm esse espaço aqui todo, podem fazer hortas grandes e hortas pequenas. Aí vocês, se tiver espaço pequeno, for fazer em vaso, uma boa alternativa é horta em vasos de barro. Fica muito bonito. E a horta, vocês podem plantar couve, alface, tomate, essas coisas. Lembrando que é sempre bom plantar o que vocês usam em casa, na família. Esses dias a gente tinha aqui um tanto de mostarda, uma outra coisa, Larissa, que a gente não tinha. Agrião, aí a gente parou, porque às vezes a gente planta coisa que a gente não vai usar. Então, esses vasos de barro, a estética fica bonita, então como vai ser menor, foca mais nisso. O que vocês usam em casa. Para estar fazendo esse vídeo, eu tô com a Larissa, ela é engenheira agrônoma, trabalha aqui com a minha mãe. Ei, Larissa, tudo bem? Feliz dia, pessoal! Então, ela tá aqui todo dia na horta. Uma coisa que a gente fala muito aqui. Horta, o que você precisa para ter uma horta? Você precisa, no mínimo, 5 horas de sol direto por dia. Horta precisa de muito sol, muita rega. Horta é uma coisa dinâmica, ou seja, dá trabalho. Todos os dias a gente tem que fazer alguma coisa. Então, separe aí todos os dias, de preferência de manhãzinha, para você dar uma manutenção na horta. Então vamos lá aprender tudo e ter horta em casa, produto natural, orgânico, saudável, gostoso. Aqui no final do vídeo eu vou mostrar o que a gente tem, mas vamos começar pelo plantio. Nós estamos na época da chuva, então tem algum diferencial para você escolher. Hoje está caro a época de chuva, né? Então eu vou ensinar para vocês como que vocês vão estar sempre colhendo alface, essas coisas básicas na época da chuva. Não se esqueça, gente, dá uma paradinha aí, se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu ponho vídeo todos os domingos, 18 horas, você vai ser avisado e vem assistir. Então, não deixa de se inscrever aqui no canal, vai me ajudar muito aqui no trabalho. Larissa, você fez isso aqui só para a época da chuva, porque não tinha, né? Sombrite é 50%? Sim, 50%. Na verdade, ele não é a solução ideal. O ideal era a gente produzir em estufa, mas como é uma horta caseira, a gente pode fazer em casa, vocês podem fazer em casa. A gente vai utilizar ele como uma barreira para proteger as mudas de incidência de chuva direta. A alface, principalmente, é uma das hortaliças que mais são acometidas na época da chuva. Ela costuma melar, eu não sei se vocês já viram isso aí, mas ela costuma dar uma melazinha que é de fungos e muita umidade. Então a gente coloca esse sombrite para poder dar uma isolada da chuva direta em cima dele. Então a gente vai fazer o plantio, principalmente do alface aqui. Outras hortaliças, como por exemplo brócolis, couve-flor, as couves normais, elas não têm tanto problema com chuva. A não ser incidência de pragas e algumas poucas doenças, mas a gente consegue controlar sem a utilização do sombrite. Nós vamos plantar e quando vocês forem plantar, vocês podem escolher sementinhas. As sementes, olha se está na validade e se está na época certa. Porque aqui na sementinha já fala como plantar, a profundidade e tudo. E, por exemplo, essa aqui, essa abóbora não pode ser plantada na região sul de março, aqui no inverno. Então, quando for semente, então vocês ficam de olho. Semente é mais lento, mas é uma delícia, né? Plantar por semente que a gente vê o processo todo. Agora, muitas lojas procuram em sua casa, para adiantar o processo, vendem essas mudinhas, ó. Tá vendo? A gente tá aqui com repolho roxo, pepino, alface, cebola, tá vendo? E uma outra coisa, quando vocês forem plantar, não plante tudo de uma vez. Mais ou menos assim, de 15 em 15 dias. Esse escalonamento, que senão, vamos supor, vocês plantam 50 alfaces, quem vai comer 50 pés de alface, né? E então vamos plantando aos poucos, pra vocês acostumarem com a horta de vocês e tal. Horta, às vezes você tem que regar todos os dias de manhã, às vezes tem que regar de manhã e à tarde. Época de chuva, às vezes a gente nem tem que regar se chover o dia todo. Então sempre você tem que manter o substrato levemente úmido. E cuidado quando acaba a chuva passou aquele dia e vem aquele solão.
Então, se você não ficar atento à rega, a hortaliça, né, a folha é muito fininha, vai sentir muito. Qual o substrato que a gente usa? Vocês podem usar tranquilamente 2 partes de terra boa e 1 parte de esterco de gado curtido. Ó, nós temos muito esterco aqui, tá vendo? Esterco de gado curtido. Então, a gente usa 2 partes de terra boa e 1 parte de esterco de gado curtido. O que a gente usa para controle de pragas, para adubação? A gente usa todos os produtos da Lideragro. Vou até deixar aqui o Instagram deles, eles atendem pelo WhatsApp. Por quê? Eles têm o bocache, hortas e pomares, tem outros bocaches também, para a gente estar colocando de 15 em 15 dias, na hora da escarificação. Eles têm o Bim7, que é um inseticida natural, tem o fungicida. Então, vocês podem entrar em contato, tudo orgânico para que a horta seja natural, tanto na parte de adubação como na parte de controle de pragas e doenças, eles têm. Por quê? Tem que ter controle de pragas e doenças. Não tem uma horta que não vai ter um pulgão, que não vai ter alguma coisa. Sim, principalmente tomate, né? Sim, tomate nessa época ainda mais, principalmente fungos, por conta da umidade realmente. Agora couve, as brassicas oleracées no geral, couve-flor, brócolis, geralmente essas aí tem muita incidência de pulgão o ano todo. Então a gente vai fazendo esse controle. Tira aquela folha ali que está contaminada, joga longe da horta, descarta de maneira correta para evitar que esses insetos fiquem próximos à horta. O que ajuda muito na horta também, ao redor vocês plantarem as plantas amigas, como a zinnia, por exemplo, que vai atrair esses insetos e não vai vir para a horta. Então isso aí também é muito legal. Vamos lá fazer o plantio, Larissa? Sim. Ó. Aqui, pessoal, a gente vai fazer o plantio das mudinhas de alface, porque elas são o maior problema que a gente tem. Uma dica para retirar mais fácil as mudinhas do recipiente onde a gente compra é não molhar, deixar ela mais sequinha, porque aí a gente não destorroa isso aqui, então não danifica a raiz da muda. Então essa é uma dica importante. Olha o que eu falei para vocês, a Linda ama alface americana, então eu gosto muito, minha irmã de Lisa. Então plantar coisas que realmente a gente gosta mais na família. Esse canteiro aqui, pessoal, ele já está preparado há alguns dias. A gente já colocou o esterco, a terra, tá vendo? Então agora... Ô, Larissa, vamos falar para eles por que a gente eleva esse canteiro? Sim, sim. A elevação do canteiro é por alguns motivos. Um dos principais motivos é porque a raiz ela precisa crescer para a planta ficar bem estruturada. Para essa raiz crescer bem, o solo ele tem que estar bem mexido, né? Bem fofinho. Aqui vocês podem ver que apesar de a gente já ter feito o canteiro, o solo está bem revolvido. Então a gente faz essa elevação principalmente por conta disso. Plantas como, por exemplo, a beterraba aqui, ó, que a gente precisa que cresça para baixo, cenoura. Então a gente precisa dessa elevação um pouco maior de canteiro, justamente para que ela consiga penetrar no solo de maneira correta. Estético também fica melhor. Para as capinas ao redor, para deixar tudo bem limpinho, também fica melhor. É interessante essa elevação. Então agora a gente vai fazer o plantio. Isso, para o plantio, como o jardim já está preparado, como a Ana disse, a gente faz 2 partes de terra boa e 1 parte de esterco curtido. Então como aqui já está preparado, já está irrigado, a gente vai só fofar a terra. A gente fofa o canteiro todo e vai começar a fazer o plantio. Com a mão mesmo a gente dá uma nivelada. Ferramenta, gente, atenção, ferramentas boas, lava depois do uso, guarda para vocês terem tudo. Essas mudinhas só compra que vocês forem plantar, tá? Não compra para daqui 15 dias, compra o dia que for plantar. Agora, sementinha, um pacotinho vocês podem guardar num lugar que não tem umidade, longe de luz. Então a sementinha, um pacotinho dá para muita coisa. Pessoal, atentar bem aqui para a gente não plantar muito na beiradinha do canteiro, porque costuma dar uma desbarrancada, cair um pouquinho de terra. Então a gente sempre começa no plantio um pouco mais para dentro, um palmo aqui, e a gente tem que respeitar o espaçamento de cada cultura. Nas sementes vem o espaçamento escrito atrás direitinho, qual que é o espaçamento que deve ser usado. E nas mudinhas, a Ana Paula sempre mostra aí para vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui também. O alface, como a tendência dele é crescer, né? Ficar bem grande. Então a gente tem que plantar aí com uns 30 centímetros de distância entre uma muda e outra. Então a gente faz um buraquinho,
coloca essa muda. A gente não pode apertar muito, mas também não pode deixar ela bamba, porque senão ela vai perder, a mudinha vai perder. O sombrite, gente, lembrar que a gente tem que deixar ele aqui com um espaço, uma janela, para que a gente consiga trabalhar bem debaixo dele, para a gente ter uma ergonomia melhor aí. Então a gente mede aqui, ó, mais ou menos mesmo, uns 30 centímetros e faz. Essa altura aqui a gente colocou, tá vendo? Uma estrutura muito simples, tem 1 metro. Isso. Então aqui, ó, nesse canteiro a gente vai conseguir colocar 3 mudas. E aí a gente segue esse mesmo alinhamento para fazer o restante das carreiras. Sempre mantendo essa mesma distância. Foi 30 centímetros? Isso, 30 centímetros que a gente utilizou. 30 por 30, né? Isso. Porque geralmente o alface ele cresce, a gente quer que o pé fique maior, né? Para ele ter espaço para se desenvolver. Como eu falei, a gente vai regar aqui após o plantio. Horta é uma coisa que não pode faltar água, luz e água. Alface, quando for colher, colher o pé todo, não colher como a gente colhe a rúcula, que a gente colhe a rúcula ao redor, porque se a gente deixar sem colher, algumas culturas, elas vão ficando grossas, ruins, né? Quanto mais colhe a rúcula, a gente vê que melhor fica. E vai saindo mais couve. Quanto mais a gente colhe a couve, eu gosto muito de levar para a cidade do Ozanã, para os idosos que tem aqui. Então, quanto mais a gente colhe, melhor. Alface, a gente tem que colher o pé todo. Então, a importância do escalonamento. Agora nós vamos fazer a parte da manutenção da beterraba. Aí vocês vão me perguntar assim, qual que é a próxima adubação? Depois do plantio, 15, 20 dias, você já entra com bocache, hortas e pomares. Como que vocês fazem? Vocês jogam a lanço e escarifica. Não deixa a horta compactada. 15, 20 dias, vão lá, vamos escarificar, que aí a planta cresce com mais rapidez. Gente, a beterraba, ela chega num determinado ponto, ó, sempre tem que ficar amontoando terra no pé dela, porque senão fica exposto. Isso aqui, essa exposição, a luz, o ambiente, chuva, isso aqui vai fazer, primeiro, com que ela apodreça e segundo, que ela não desenvolva. Então a gente tem que fazer o amontoamento de terra ao redor do pé dela. Gente, sempre utilizar a ferramenta para que a gente consiga fazer também o escarificamento do solo no momento que a gente está fazendo esse amontoa. A própria terra que tem no canteiro dá para fazer esse amontoa. Aí a gente chega a terra no pezinho, ó, tampou de novo. Então o que a gente deve fazer depois disso? Colocar um pouco de esterco, aí a gente pode colocar com a mão mesmo. A gente coloca entre, não vamos colocar diretamente na beterraba, nós vamos colocar entre os pés de beterraba depois de fazer esse amontoado. Isso aqui vai ajudar com que o desenvolvimento dela seja ainda melhor. Então amontoou, vem aqui com o esterco e coloca entre os pés. Depois só regar, né? Só regar. E como que você fez aqui a questão da areia? Nós colocamos só na cenourinha, né? Isso. Cenoura, ela precisa que o solo ele seja bem drenado, não pode ter muita umidade. Toda planta que cresce para baixo, né, tubérculo em si, ela precisa de que o solo seja bem drenado. Então a gente colocou areia por 2 motivos. Um, por conta de drenagem, e o outro para favorecer, para que ela consiga crescer melhor sem ter nenhum empecilho na haste dela ali que vai crescer. Uma questão é a do giló. Esse giló vermelho é bom quanto mais a gente colher, melhor, porque ele vai... essa questão que a gente está falando da manutenção que a horta exige. Quanto mais a gente colher, os tomates que estão amarelos, isso aqui da semente, gente, pode ter outros pés de giló, esse vermelhinho aí já dá semente. Então você colher isso aqui, aí vai vir mais gilós bons. Então a gente nunca deve deixar o pé com os gilós que já não estão bons. A gente tem que fazer essa retirada dos gilós maduros. E vai tirando e jogando aqui mesmo pra gente sempre ter a sementeira. Aí quando tiver a mudinha, aí a gente pega e já planta em outro lugar para não ficar muito adensado isso. Quanto mais adensado, maior proliferação de doença, maior proliferação de pragas. Então a gente sempre retira, joga. A hora que nascer a gente pega as mudinhas e faz o plantio onde que a gente deseja. Vamos fazer manutenção na corda, Larissa? Vamos.
Agora a gente está aqui na parte das couves, a gente vai dar manutenção. O legal de horta, sabe o que que é? Porque a gente tem nessa estratégia, tudo isso que a gente vem falando aqui, a gente pode colher tudo o ano todo. Nós vamos tirar as mudinhas das couves? Sim, é importante a gente sempre retirar ó, essas mudas da couve, primeiro para plantio, para a gente sempre manter, porque quando a haste da couve começa a ficar grande, ela costuma a tombar, então a gente vai perdendo um pé e outro, então sempre bom a gente fazer o replantio. E também por conta de tirar a força da couve, para de dar as folhas para poder dar energia para a produção de mudas. Isso é uma estratégia que toda planta possui. Então a preferência dela é a reprodução. Então ela faz com que perca a vitalidade das folhas, então as folhas começam a ficar menores, menos bonitas, mais amareladas, para dar força para os mudinhas. Então é sempre importante a gente tirar essas mudinhas, ó, tomando cuidado, pessoal, porque isso aqui é entrada de patógeno. Então quanto menos a gente fizer estrago aqui, ó, melhor é. E você já plantou essas mudinhas ali, tá Sim, vendo? a gente fez o plantio aqui, ó. Isso aqui é importante a gente fazer toda semana. É uma atividade semanal. Aí a gente vem, escolhe as mudas com mais vitalidade, as mudas mais bonitas, vem, faz o plantio delas. O plantio da couve é muito simples. Tirou a muda, é importante a gente preparar o solo, né? Preparou o solo, deu uma escarificada nele, a gente vai vir aqui, colocar, fazer um montinho de terra ao redor. A tendência dela é primeiro murchar. Então isso aqui a gente vai achar que até morreu, que não vai pegar. Ela vai murchar primeiro e depois vai perder as folhas para depois ela começar a vir. Aqui, ó. Aqui já tem folhinhas novas. O que a gente falou de limpeza, não só folha velha, coisa que cai, mas também capina, tirar com a raiz. Tá vendo, ó? E ali é abóbora. Aqui é quiabo. Quiabo? Isso. Plantamos quiabo. Aqui foi pimenta que nós plantamos. Pimenta. Tá vendo? E agora nós vamos ver o chuchu. Ficou muito legal. Olha o nosso chuchu. A gente faz tudo improvisado, tudo muito simples. Tem 5 metros por 2 metros. Isso aqui o Marino, o tratorista aqui da minha mãe, achou no pasto, colocamos. E aqui é o chuchu. Tem 6 pés. Larissa, explica como que a gente fez. Colocou essa telinha, né, para condução. Na verdade é porque aqui a gente não consegue fazer com que o chuchu ele suba nesse poste, porque é muito lisa a superfície. Por causa das gravinhas, né? Isso. Aí a gente colocou essa tela para auxiliar na condução das hastes. E aí a gente vai fazendo essa condução ao redor dessa tela, dentro dessa tela, para que ele vá crescendo e formando a parreira. Esse pé de cá a gente consegue ver que a gente já conseguiu trazer a haste dele, ó. Veio com a tela até mais ou menos uma altura que ela consiga passar por cima da parreira e que a gente consegue já colocar ele em cima aí do suporte. Então essa tela é só para fazer essa condução. E aí depois a condução aqui dentro, gente, a gente tem que ir fazendo diariamente. Cresceu, coloca aqui. Se for preciso, amarra algum fitilho, alguma coisa bem levinho, bem frouxinho, para não danificar também as hastes. E sempre fazer essa condução para que feche a parreira completamente. Aqui a gente tem chuchu de todos os tamanhos. Então aqueles pezinhos ali são maiores, já estão fechando por cima, e tem esses 2 menores que a gente vai conseguindo conduzir eles aí. Eu tô com isso aqui até agora, eu amo isso aqui de orquídea, a gente tá usando agora na horta, mas não precisa, pode ser um barbante comum. Sim. Para estar fazendo esse trabalho. É o que eu falei das ferramentas, o barbante, a rega, a mangueira, ser tudo assim à mão, para a pessoa não ficar com preguiça dessa manutenção. Sim. Ser tudo mais dinâmico, né? Então vamos lá pro tomate? Vamos. Então aqui é o nosso tomate e a Larissa vai mostrar como que vocês vão fazer aí. Pessoal, a gente fez a condução de maneira diferente agora dessa vez. A gente já tinha um outro tomateiro aqui, a gente utilizava bambu invertido, e a gente conduzia ele entre o bambu. Só que acabou ficando muito adensado, a colheita ficava mais difícil, então a gente resolveu fazer ele de espaldeira. Aí a gente fincou 2 postes, colocou arame, e aí a gente vai fazer a condução desse tomate no arame. O ideal é que a gente faça um amarradinho bem frouxo, lembrando, para não danificar. Então, ó, eu não aperto. Isso aqui, gente, vocês podem usar igual a Ana falou, pode usar fitilho, pode usar cordão, barbante, o que vocês tiverem aí, o que vocês tiverem para utilizar.
E aí a gente vai fazer a condução dele ao redor, a gente vai passando isso aqui ao redor dele. Esse é aquele, eles devem começar por esse tomate que é mais fácil e produz muito, é o tomatinho. Tomatinho cereja. Então é o tomate que a produção vai ser maior e que é mais fácil de condução. Aqueles tomates maiores, tomate Andréia, os tomates maiores, o tomate maçã, eles são mais difíceis de condução. E são muito afetados por pragas. Pragas, sim. Principalmente nessa época. Esse não tem tanto esse problema. Não. Aí a gente vai fazer o quê? Ó? A gente trançou o que vocês tiverem aí para trançar nele. À medida que o pé for crescendo, a gente vai fazendo esse trançadinho aqui ao redor dele e a gente vai passar no arame, dando voltinhas no arame, até a gente chegar lá em cima, para essa condução ser facilitada. Dessa forma ele não vai encostar no chão, então a produção vai ser melhor, não vai ter contaminação, não vai ficar muito adensado, então a proliferação de principalmente fungo vai ser menor. E quando a gente chegar aqui, a gente dá uma amarradinha que seja mais fácil de soltar. Então eu prefiro dar uma laçadinha, porque aí depois para soltar é muito mais fácil, só puxar a cordinha aqui, porque isso aqui a gente vai estar fazendo toda semana, essa condução aqui, ó, para que ele fique ereto. A nossa intenção é que o tomate ele venha trançando no meio dos arames até chegar aqui. Quando ele chegar na altura ideal, a gente vai cortar o ápice dele, essa ponta aqui, para que ele pare de crescer verticalmente e comece a crescer lateralmente. Aí a gente corta aqui, não é isso? Isso. E para rega, eu amo esse aspersor, ajuda muito na questão da rega, né? Vai mudando, enquanto você vai fazendo alguma coisa, aí vai estar regando. Então, essas ferramentas aos poucos vai adquirindo uma caixa aí para colocar as ferramentas, os materiais de mexer na horta, para que fique tudo mais rápido, mais dinâmico e você não desanime aí da sua horta, tá? Plantar sempre aos poucos. Ó, não se esqueça vou te lembrar aqui, se você não se inscreveu, se inscreva aqui no canal. Larissa, gratidão, eu tenho certeza que você ajudou muita gente aí. Eu que agradeço. E entusiasmou a fazer a horta, que compensa demais, não compensa? Sim, com certeza. Eu quero fazer um suco de couve, que a gente usa tanto, nem só a couve ali no almoço. Eu quero uma cebolinha, salsinha. Colhido na hora, sem agrotóxico, tudo bem orgânico, a gente sabe de onde que tá vindo. É outro muito gosto, melhor, né? muito melhor. Olha, se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. Mas se você vê que tem mais dias que eu postei esse vídeo, se tiver qualquer pergunta, eu converso com vocês todos os dias lá no meu Instagram. Então, manda um direct lá no meu Instagram, a gente vai conversando e a gente vai construir juntos a sua horta. Gratidão, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.